Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Cultura Livre. Hoje a gente está muito especial aqui o Cultura Livre, porque a gente vai conversar com Anselmo Parabá. Ele que é músico, arte educador e está aqui pra gente para contar um pouquinho da sua trajetória e também desse projeto lindo que ele vem construindo aí, que é o Anjos da Lata. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Elô, tudo bem? Como tá? Tô ótima, que bom, né? Nesses tempos de pandemia a gente poder falar que tá bem é um privilégio. Sobreviventes, Sobreviventes. Né? Seja bem-vindo, querido. É um prazer ter você aqui, poder falar do Anjos da Lata, poder falar da sua carreira. Que importante a gente falar dos nossos artistas e vocês terem esse lugar aqui que a gente construiu com muito carinho para vocês mesmo. Maravilha. É sempre muito bom a gente poder receber a oportunidade de estar falando do nosso trabalho, falando da nossa trajetória, da nossa obra e de tudo que a gente já vem construindo aí no decorrer de alguns anos, né? Não vamos falar as datas, né? Não precisa falar de datas. Não, mas eu não tenho problema com isso, não. Pode falar de data. Inclusive, graças a Deus, eu sou muito bom com essa questão de data, de número, de lembrar assim, os fatos, né, da trajetória. Tá, e não é à toa que tem a formação aí, né, de assistente social dentro de serviço social, que é importantíssimo. Eu sou músico, né, músico por vocação, Sim. arte educador por paixão e por formação assistente social, né? Sim. Formei, acabei fazendo alguns projetos na área, escrevendo, na verdade, né, auxiliando algumas prefeituras aí, trabalhei diretamente na construção da rede de assistência social de Tangará da Serra, mas assim, a minha vocação maior é a música e a arte educação. Então, mas o serviço social, ele está ligado à sociedade, à música, à arte educação também. Então, ele está ali, né? O serviço social ainda faz parte do seu trabalho, né, Anselmo? Ele você não conseguiu dissociar, né? Está ali presente. Até porque a assistência social, né, ela tem propriamente dita aí os seus projetos, né? Então, todas as prefeituras aí do Brasil tem o CRAS, tem o CREAS, né? E dentro do CRAS tem os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Esses serviços são ofertadas ali diversas atividades artísticas, culturais, manuais, para crianças e adolescentes, para que eles possam ali desenvolver o fortalecimento dos vínculos, né? E acaba que a cultura e a arte educação, ela está inserida ali dentro ali por ter atividades que envolvam crianças e adolescentes. Sim, sim, a gente tem aí, eu já dei aula no CRAS de teatro, eu já dei muita aula. Mais novinho eu dava aulas nos CRAS aí de teatro para essa garotada aí. Eu sou apaixonado por esses ambientes de CRAs, de CREAS, eu vivo circulando por eles, né? Então eu já tive a oportunidade de circular em CRAS e CREAS de várias cidades aqui do nosso estado. Olha só, que é um serviço muito importante, né? Essa garotada é o nosso futuro e a gente poder ajudar a construir um futuro melhor e passar condições melhores, né? Essas pessoas verem, né? Que muita gente as pessoas me veem assim, falar, eu também nasci na periferia, eu sou criança criada na rua, brincando, de periferia, então o teatro também veio para mim nesse lugar. Então eu acho que é muito importante da gente entender que a arte tem que chegar na ponta, que era o que você estava falando aqui comigo anteriormente, né? Então o CRAS, esses lugares são essenciais para que a arte possa ter contato com essas crianças e adolescentes, né? Infelizmente, eu digo infelizmente, a gestão pública ela acaba tendo muita burocracia em muitos trâmites, né? Sim. Às vezes para você colocar um projeto para ser desenvolvido ali vai meses, né?
E o crime organizado não tem essa burocracia. Não. Ele trabalha com muito mais agilidade. A prostituição, ela também trabalha com muito mais agilidade. Os vícios em geral. E hoje a gente tem uma coisa muito mais, que envolve muito mais os adolescentes, que é o celular. Sim. Então, para você disputar a atenção de um adolescente com o celular na mão é uma coisa quase impossível, né? Mesmo sem internet. É verdade, tem os jogos ainda, né? Mesmo sem internet. Às vezes, acabou minha internet, ele vai pro jogo. Verdade, Anselmo, é isso. E vamos falar então da sua carreira como músico, aí formado já em serviço social, assistente. Você sempre é apaixonado pela música, né? Sempre gostou da música. E aí como que você começa a se interessar, falar, não, é isso que eu quero fazer, eu quero ser músico. Como que acontece isso? Eu sempre fui apaixonado por música, Eu sempre soube que eu tinha um potencial vocal, né? Eu falei, eu sempre quando eu ia na igreja, o pessoal começava a cantar, eu queria cantar mais que todo mundo dentro da igreja. Aí às vezes a pessoa que ficava lá na frente regendo, ela olhava e fazia assim, já para mim, né? Tipo, baixa um pouco a sua voz e tal. E nisso, nas rodas de violão, principalmente ali nas ruas do bairro Tijucal, eu me descobri cantor. E nessa daí tive a minha primeira banda, que foi uma banda de rock com amigos ali do bairro. E nessa história aí a gente acabou indo para um programa que circulava nos bairros, né, de uma emissora de TV aqui da nossa cidade. E a gente participou desses festivais e acabou rodando. E ali eu vi que quando eu subi no palco, né, e acabei representando o bairro, e foi uma coisa muito legal. E a galera gostou muito e participou bastante. E daí a gente começou a trajetória na música. Então eu comecei com banda alternativa, banda de rock. E daí fui caminhando pro blues, né? E a partir de 2005, 2004, 2005, eu conheci o universo da soul music, da black music, do hip hop. Então, me embriaguei nesse universo e a partir de 2005, eu comecei um projeto com uma banda chamada Soul Funk. Aí lançou-se esse trabalho, começou esse trabalho eu, a Elaine Santos, que era produtora cultural e foi produtora da banda também, e alguns músicos conhecidos aqui da nossa cidade. E um amigo meu que veio do Espírito Santo, eu conheci ele em Brasília, numa Conferência Nacional de Cultura, que foi o Garcia, o finado Garcia, que Deus o tenha. Ele era rapper e cantava black music assim, coisa absurda. Você olhava para ele cantando, tanto fisicamente quanto vocalmente, era o Ed Mota. Você olhava para ele e falava, nossa, o cara é o Ed Mota. Mas, e ele veio, ajudou, a gente fundou a banda e daí nasceu o Mandala Soul. O Mandala Soul ele ficou de início de 2006 até final de 2012 na atividade aí, com muitos shows, com muitos trabalhos. E paralelo a isso, nasceu também o Instituto Mandala. O Instituto Mandala, na época, era composto aí por alguns integrantes da banda, a Elaine Santos também e a Catiúcia Ribeiro, que basicamente nós três iniciamos e demos o start com um grupo de crianças e adolescentes lá do bairro Tijucal. E esse resultado desse trabalho com as latas, com a sucata, isso nos rendeu uma repercussão muito positiva, porque era uma coisa que até então era inédita aqui na cidade, né? O envolvimento de artistas regionais, de um artista regional e vinculado a um trabalho social. E nós
desenvolvemos isso naquele momento, isso lá no ano de 2006. Então, a partir dessa repercussão que teve, o envolvimento do trabalho social com o trabalho da banda, e nós também trabalhávamos a questão da consciência ambiental, da sociabilização, do envolvimento da criança e do adolescente com a cultura, com a arte, com a música. Isso rendeu frutos e muitos frutos, e nasceu-se ali uma tecnologia social. Para o público que está em casa, eu vou explicar o que é uma tecnologia social. Todo mundo conhece o soro caseiro. O soro caseiro, ele é a mistura de 2 medidas de açúcar, 1 medida de sal e um copo de água. Dali se faz o soro caseiro. E o soro caseiro, ele contribuiu para resolver um grande problema sanitário que tinha no Brasil, que era a cólera, né? Isso é uma tecnologia social que foi criada por um biólogo. O cara, né, acabou tendo a sacada ali de montar a tecnologia do soro caseiro. A tecnologia social que foi construída pelo Instituto Mandala a partir do ano de 2006, ela era composta pela fabricação dos instrumentos artesanais através da sucata e da reciclagem. Ele era composto pela metodologia musical que era aplicada àquelas crianças e adolescentes, que a partir da primeira aula eles já saem tocando. Então, assim, com algumas horas ali, nós já conseguimos fazer aquelas crianças e aqueles adolescentes a fazer música, né? E isso foi muito, muito gratificante, porque essa tecnologia social rodou por todo o Mato Grosso e também por diversos pontos de Cuiabá e Várzea Grande, Baixada Cuiabana, e foi um momento assim muito bacana para todos nós. Inclusive para você como músico, né? Porque você entra que essa música, você não imaginava a grandeza disso, né? Que proporções essas coisas iriam tomar na sua vida, né, Anselmo? Exatamente. Era um trabalho que eu lembro até hoje que quando nós começamos esse trabalho, estava eu e a Elaine, a avó dela. Eu morava numa rua, no bairro Tijucal, né, no setor 1. Eu morava no meio da quadra e a avó dela morava na esquina. E um sábado a gente estava ali sentado assistindo TV e pensando o que nós iríamos fazer em relação a um projeto social que a gente pudesse envolver a banda e, ao mesmo tempo, desenvolver um trabalho que fosse bacana e bem visto por toda a sociedade. Foi quando nós assistimos um programa do Serginho Groisman e vimos um grupo norte-americano chamado Stomp. Esse grupo ele existe há muitos anos e é um grupo que é referência mundial por usar materiais reciclados como base do seu instrumento, dos seus instrumentos musicais. E daí, olhando aquele grupo ali, nós falamos assim, pô, é possível a gente pegar os materiais de sucata e montar uma banda tipo Olodum, Timbalada, que estava no auge naquele momento. E a partir dessa ideia a gente começou com o projeto do Instituto Mandala. E o que depois que vocês já conseguiram fazer o projeto e encaminhar ele, o que dele vocês levam para o Mandala Soul, que era a banda? Vocês acabam tirando coisas que vocês aprenderam ali no fazer, no dia a dia, que vocês levam para a banda? Esses adolescentes, eles acabavam participando de shows junto com a banda. Quando nós tínhamos os shows que nós circulávamos nas casas noturnas, né, com a banda, por ser uma banda de black music. Sim. E nós, por algum momento, nós fomos únicos dentro da cidade, né? Então tinha várias bandas de rock, tinha várias duplas sertanejas, tinha algumas bandas de reggae, tinha esses estilos musicais, sempre tinham muitos. E o Mandala Soul caminhava meio que sozinho ali dentro da black music. E isso para nós foi interessante, por quê? Porque a exclusividade nos rendeu
muitas oportunidades. Né? E esse estilo musical só vocês faziam na cidade? Só nós fazíamos naquele momento. Então, hoje já tem algumas pessoas aí que fazem. Mas ainda é pouco, né? Ainda são poucos, ainda não tem aquela cultura, né, efervescência, né? Mas ainda existe. Sim, eu acho que eu conheço o Henrique, mais o Henrique Maluf. O faz... Henrique, ele passou pelo Mandala também. Olha só! Fruto do Mandala. O Henrique Maluf, a gente se conhece há muito tempo. E inclusive a gente foi para um curso de verão de Brasília, a gente foi junto, fomos para Brasília estudar música. Fizemos um show em Brasília, eu, Henrique Maluf e vários alunos, fizemos um show tributo a Tim Maia, na Escola de Música de Brasília. Na verdade, eu fiz esse show acho que umas 3 vezes em Brasília. A primeira vez foi com Danilo Bareiro, né, quando a gente foi para a Escola de Música de Brasília, e a segunda vez foi com o Henrique Maluf. E uma outra vez a gente fez lá também com alguns alunos. E o Henrique, ele passou pelo Mandala no momento em que alguns integrantes saíram para desenvolver os seus projetos. Ele é do Tijucal também, não é? Da região do Cochipó. E daí a gente acabou, já tinha amizade, né, por conta da música, ele sempre estava nos shows e tal. E como ele também é guitarrista, um guitarrista talentosíssimo e fã da banda, né? E isso que foi interessante, porque ele era um cara que era admirador do trabalho. E quando ele entrou, ele já sabia tocar tudo. E foi uma coisa assim muito bacana. Entrou para contribuir também, né? Então tem algumas... eu já vi pessoas cantando black music em Rondonópolis, já vi alguns projetos se semeando por aqui e a coisa tá caminhando. E qual que foi seu olhar para o black music, assim? Porque você fala, comecei com rock, e aí eu gostei do black music, do soul, o que foi que te levou a ter interesse por essa pegada diferente? Eu falo que assim, eu já conhecia o hip hop. O hip hop eu conheci no Tijucal através do Mano César, através do DJ Espinha, que é um grande parceiro também. Então eu acabei conhecendo essa galera aí. Eles tinham o primeiro grupo de rap do Mato Grosso foi formado por eles, que era o Testemunhas da Morte. O Testemunhas foi um grupo de rap que eu acho que eles tinham que, inclusive, registrar esse trabalho, porque era uma coisa muito bacana. Eu até arrepio de falar, porque era um trabalho muito bacana. Eu tive a oportunidade de ouvir algumas coisas deles. Autoral? Autoral. E a partir dali eu conheci alguma coisa de black music. Mas o que mexeu comigo mesmo, eu tinha um amigo meu que era o Ivan. O Ivan movimentava umas bandas, movimentava uns eventos de rock alternativo. Ele fazia uma festa muito conhecida aqui dentro de Cuiabá que chamava Blackout. O Blackout era com bandas alternativas de heavy metal, de metal e esse som mais underground, né? E uma vez o Ivan me convidou para ir na casa dele. Ele falou, tem uns vinil aqui, eu gostaria de mostrar os meus vinis para você. Aí eu aceitei o convite e fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele não tinha alguns vinil, ele tinha uns 2.500. Um arsenal de E daí ele foi me mostrando umas coisas do Tim Maia, do Ed Mota, Hurt and the Fire, artistas de black music, assim, olhei assim, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Olha que legal. Eu quero fazer isso. Daí ele me mostrou um trabalho do Tim Maia, que é um álbum chamado Tim Maia Racional. Esse trabalho do Tim Maia é um trabalho que, quando ele fez, ele entrou para a questão da religião, né, da cultura racional, né? E ele entrou naquilo ali e ele mudou a vida dele por conta daquela questão e ficou naquele momento ali dentro do Cultura Racional. E ele gravou ali, acho que 3 álbuns. E esses álbuns, eles são de uma riqueza sonora gigantesca.
E quando eu ouvi, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu vou para essa praia. Se identificou também, Me Tim Maia identifiquei também é um na cara hora que vem e quando eu ouvi aquilo, porque eu conhecia Tim Maia, mas os clássicos, né? que todo mundo Que escuta. todo mundo escutava, meus pais escutavam, os vizinhos, as festas, a gente via na televisão, né? Então, É um momento de muito auge do Tim Maia também. E daí eu conheci aquele trabalho, eu falei, é isso que eu quero fazer. E daí, a partir dali, eu fui buscar fazer esse trabalho. Tanto que o Mandala Soul ficou conhecido aí com tributo a Tim Maia, né? Que já vem dessa vontade que você... E daí, o Mandala Soul, a gente já tinha um trabalho, né? Sim. Quando a gente apareceu com o Mandala Soul, as pessoas olhavam assim e falavam assim, nossa, será que é daqui essa galera? Muito profissional. Porque quando a gente apareceu pela primeira vez... o visual foi uma coisa assim que impressionou, porque todo mundo tinha aquelas roupas de brechó e eu aparecia com Black Power e tal, então foi uma coisa que chamou bastante atenção. Que legal. Então, gente, fica com a gente aqui, porque o Anselmo Parabá tem muita história para contar, aí, anos de carreira, e contar pra gente quais são os seus próximos passos aí, que tem muita coisa, tem novidade vindo por aí, não tem, Anselmo? Com certeza, vem Então, muita coisa boa aí. Que ótimo. Então, fica com a gente no segundo bloco aqui do Cultura Livre.